Se você estuda para concurso, está cansado de saber que a resolução de questões é fundamental para a sua preparação. E justamente por isso, hoje nós vamos conhecer os principais sites de resolução de questões que existem no mercado. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos conhecer os principais sites de resolução de questões. Resolução de questões que é tão importante, é fundamental para você ter um bom desempenho nas provas, né? Mas antes de a gente começar a conhecer esses sites, eu preciso te alertar para algumas coisas. A primeira coisa é que a escolha de um site para resolver questões não é simplesmente pelo mais famoso ou por aquele que oferece o maior número de questões no seu banco de dados. Não é assim que você escolhe o site para você. Primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu alvo, definir o seu foco. Para qual concurso, para qual área você está estudando? É para tribunal? É para área administrativa? É para área policial? É para arquitetura, como é o meu caso, por exemplo? Você precisa definir a sua área. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os cursinhos, né, os sites de questões, na maioria das vezes eles vão falar para vocês: nós temos no nosso banco de dados 200 mil questões, 1 milhão de questões. Mas não adianta se dessa 1 milhão de questões que eles têm disponíveis, apenas 100 são da sua área em específico. Então não é assim que você escolhe um site para resolver questões. Você precisa primeiro definir o foco, qual é a sua área. E a partir daí você vai fazer testes para você ver se eles têm realmente um banco de dados grandes com o seu assunto, porque não interessa se eles têm 1 milhão de questões, o importante é que eles tenham várias questões para você. E outra coisa, você não vai resolver 1 milhão de questões, então não escolha o site de questões apenas para aquele que tiver o maior número no banco de dados. Não, escolha aquele que tem o maior número de questões da sua área específica, tá ok? E agora eu já falei demais, então vamos para a prática, vamos para a tela do meu computador conhecer o nosso primeiro site de questões, que é o Aprova Concursos. Então aqui nós estamos no site do Aprova Concursos. O Aprova Concursos é um cursinho como qualquer outro, como Gran Cursos, como Focus, como Estratégia, tá ok? Aqui nós podemos ver ó, que eles têm já vários cursos disponíveis, né? Curso para a Prefeitura de Paulínia, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil, tem vários cursos. A interface dele é intuitiva, é como qualquer outra interface de cursinhos que a gente já conhece por aí, ó. Tem para OAB, tem CFC, tem vários, mas o que nos interessa é aqui, ó, lá no canto direito, lá em cima, Aprova Questões, que é o sistema de questões do Aprova Concursos, ó. Então aqui na interface dele nós temos algumas informações bem importantes, ó. Banco do Brasil, TJ São Paulo, Receita Federal, PM de Minas, FunSaúde Ceará. Aqui são alguns concursos que estão em destaque, né? E aqui do outro lado, lado esquerdo, olha essas informações, ó, milhares de questões atuais de concursos. Todas as bancas, né, todos os sites vão te falar a mesma coisa, milhares de questões, ó. E o melhor, sem limite. Então aqui ele tem um teste grátis por 30 dias, ó, use grátis por 30 dias. E depois disso, a mensalidade de R$ 6,99. É uma mensalidade relativamente baixa comparado com alguns outros sites de questões, viu? Daí descendo nós temos ó, 270 mil questões atualizadas. Daqui nosso banco de questões é atualizado diariamente com provas, simulados e videoaulas de resolução de questões. Videoaula de resolução de questões é um assunto bem interessante porque é muito legal quando você tem um professor através de vídeo ou através mesmo de comentário, né, explicando o porquê daquela questão que você errou. Bem interessante, ó. Você terá acesso a uma área onde poderá conferir o seu desempenho por disciplina e percentual de acertos. Isso a maioria dos sites de questões já oferece, né? O seu desempenho por disciplina, mas é bem bacana. Aqui tem as principais bancas, né? Que eles trabalham, ó, tem a da Sebrasp, tem FCC, FGV, VUNESP, Sesgran Rio. Então a gente vê que é um banco de dados que tem bastante questões mesmo. E aqui nós temos a interface do programa, ó. Infelizmente, o Aprova Questões ele não nos dá a oportunidade de resolver questões sem fazer o cadastro, né, e fazer aqueles 30 dias de teste. Então a gente vai ficar por essa página mesmo aqui, vendo como que é a interface, ó. Aqui nós temos as questões mais respondidas, o percentual de acerto em cada disciplina, isso é bem interessante.
Aqui tem uma coisa bem legal, ó. Pontos fracos, alcance seu objetivo. Provavelmente são as matérias, né, as disciplinas que você mais cometeu erros. Então aqui ele já te fala quais são os seus pontos fracos para você melhorar. Isso é bem legal. Mas, assim, para baixo nós temos sugestão de cursos, que é óbvio que são cursos deles mesmos, né? Daí temos curso da OAB, INSS, TRF. Pro lado direito nós temos então um ranking, né, de pontuação para você ver como que está o seu desempenho com relação aos outros candidatos. Daí mais para baixo nós temos os depoimentos, né, dos assinantes e mais algumas dúvidas frequentes, né, como que a plataforma é atualizada, como acessar ou aprova questões, como criar simulados e por aí vai. Eu já ouvi falar muito bem do Aprova Questões. Não é o aplicativo que eu uso, eu vou falar qual que eu uso aqui, tá? Inclusive ele está nessa lista, mas não é o que eu utilizo. Porém, já ouvi falar sim muito bem dele, mas para minha área, que é a área de arquitetura, que eu acredito que seja a área também de vocês que me seguem aqui no canal, né? Não recomendo, porque o banco de dados deles, eu entrei nesses 30 dias de teste para testar e o banco de dados deles é meio limitado para a área de arquitetura. Para a área de tribunais, para a área administrativa ou para a área para quem estuda para a polícia, talvez ele seja sim uma boa alternativa, principalmente se você quer ter um investimento um pouco mais baixo, né, no site de questões, talvez seja legal você começar por aqui. Mas se a sua área é bem específica, como arquitetura, engenharia, daí eu acho que ele não seria a melhor opção para você, tá legal? Vamos agora para mais um site de questões e ele tem um diferencial porque ele é totalmente gratuito, pelo menos o sistema de questões é gratuito. E isso é uma coisa rara de se ver aqui no mercado, porque normalmente todos os sites de questões são pagos, né? Alguns até oferecem a versão, a maioria deles, na verdade, oferece a versão gratuita para você testar por 7 dias, por 10 dias, por um mês, mas depois ele vai sim te cobrar uma mensalidade. Mas esse não, esse ele é gratuito, então vamos conhecê-lo. É o Exponencial Concursos. Então nós estamos já aqui no site do Exponencial Concursos, né? Ele tem uma interface bacana que nós temos mais uma vez alguns cursos que eles oferecem, né? Assinatura de 1 ano por mais 3 meses, daí tem as áreas aqui, mas o que nos interessa realmente é o sistema de questões do Exponencial, então vamos lá. E aqui nós já podemos ver, ó, sistema de questões, plataforma 100% gratuita. Ó, comentários de professores liberados gratuitamente, olha que legal. Como acessar? É bem simples, basta clicar no botão abaixo que você será direcionado para o sistema de questão, só isso. Então vamos lá, vamos acessar. E realmente foi, ó, já foi direcionado para a tela de questões. Então vamos fazer um teste, ó. Vamos colocar aqui em filtros e vamos ver aqui como que funciona, né? Disciplina primeiro, vamos colocar arquitetura, que é a minha área, acredito que a maioria de vocês também, mas se não for, você pode colocar a sua disciplina, direito administrativo, direito constitucional ou qualquer outra matéria, né? E agora vamos colocar assunto. Assunto aqui ele já aparece, olha, isso é bem importante, ó, olha os assuntos que ele já tem aqui no seu banco de dados. Acessibilidade, arquitetura digital, aspectos imobiliários, conforto ambiental, CAL, que provavelmente são as legislações, as resoluções do CAL, tem história da arquitetura aqui também, urbanização e paisagismo, ó, tem legislação, arquitetura brasileira, tem CREA, né, o CREA para quem é da engenharia também. Vamos pegar um aqui, vamos pegar então acessibilidade. Vamos ver o que ele nos traz como acessibilidade. Eu não vou preencher mais nenhuma outra informação, só para ver o que aparece aqui, ó. Obviamente ele traz a 9050. Infelizmente aqui ele trouxe uma questão de 2004, ó, da NBR, versão corrigida de 2005. Daí a gente já nem saberia dizer se ela está atualizada ou não. Não sei se tem como filtrar aqui por ano, ó, questão desatualizada, que ele já fala para mim que a questão está desatualizada, é do ano de 2014. Eu não sei se tem como filtrar por ano, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem sim, ó. Então a gente pode colocar de 2010, agora tem que ser 2020, né, porque a 9050 foi atualizada. Buscar. Aqui já não tem nenhuma questão, então o banco de dados dele não é tão recente.
Embora o banco de dados, pelo jeito, pelo que parece, eu fiz uma pesquisa bem superficial, né? Basta você entrar aí depois e explorar mais a fundo. Mas, aparentemente, o banco de dados não é tão recente assim. Mas eu acredito que por uma versão gratuita ele pode sim quebrar o seu galho, principalmente se você não está podendo investir em um site de questões pago, né, nesse momento. Eu acho que ele quebra o seu galho sim. Mas eu já devo te alertar, se a sua intenção é realmente estudar para concurso, né, entrar nessa jornada, é importante sim você pensar em futuramente assinar um site de questões, porque ele é essencial na sua preparação. Esse vai quebrar o seu galho? Vai, mas ele é mais para um primeiro momento, enquanto você não tiver a oportunidade de assinar um site de questão pago com um banco de dados maior, tá ok? E agora nós vamos entrar naqueles que são os principais, os mais conhecidos e os mais usados sites de questões. Vamos falar agora do Estratégia Questões. O Estratégia Questões, né, do grupo, né, do cursinho Estratégia Concursos, ele é um site de questões talvez o mais atual, assim, o mais recente, né, desses que a gente vai falar a partir de agora. Os outros são mais antigos. E o Estratégia Questões, ele já conta com um banco de dados muito grande. Eu já vou deixar minha ressalva aqui com relação a ele, tá? Que é o seguinte, você não consegue acessar as questões se você não fizer o cadastro. Ele não te dá a permissão de você conseguir resolver algumas questões como teste. Não, você precisa fazer o cadastro, daí você pode experimentar grátis por 7 dias. Mas vamos conhecer então a interface, a plataforma. Então aqui nós já estamos no site do Estratégia Concursos, né? E onde nós temos que ir é aqui, ó, Sistema de Questões. Vamos clicar aqui e vamos ver, ó. Primeira informação, mais de 2,5 milhões de questões de concursos. Ó, pesquise provas e questões por matéria, assunto, banca, ano, dificuldade e muitos outros filtros. Mais de 850 mil questões comentadas por professores e 400 mil questões comentadas por alunos. Isso é bem interessante, porque isso ajuda demais no desenvolvimento do conteúdo. Ó, experimente 7 dias grátis, como eu tinha falado para vocês, né? E aqui ele já tem os planos, né? Plano de 1 ano, plano de 2 anos e daí o Cash Concursos, que é um outro auxílio que eles também oferecem, tá? E aqui nós temos um pouco da interface de como funciona a plataforma. Depois aqui, ó, inscreva-se agora no nosso canal, ele também tem um canal no YouTube, né? E daí falando mais um pouco do que a plataforma oferece. Eu já utilizei o Estratégia Questões, né, pelo menos o teste lá por 7 dias, e realmente é muito boa, tem um banco de dados muito legal. Se você estuda para concurso de arquitetura, vale a pena, porque o banco de dados dele é bem interessante, tem bastante questões e é bem organizado, os filtros são organizados, você consegue filtrar pelas leis, né? Lei 10.257, né? O Estatuto da Cidade, as NBRs, você consegue filtrar. Não é tão disperso, espalhado como os outros que nós vimos, que você coloca acessibilidade e daí vem qualquer lei sobre acessibilidade. Não, lá é mais organizado, você consegue fazer uma filtragem muito maior das disciplinas. E a minha única ressalva, né, com relação à Estratégia Questões, embora o banco de dados dele seja bem completo, é que eles têm preços diferenciados para quem é aluno e para quem não é aluno. Como eu, por exemplo, que estudo para concursos de arquitetura e quase que não tem cursos, né, para essa área, tem mais para as áreas de direito, áreas administrativas, então eu não tenho essa oportunidade de ser aluno, porque eles não têm cursos para os concursos que eu presto, né? Então eu sempre vou ter que pagar o preço maior se eu quiser realmente adquirir o sistema de questões do Estratégia Questões. Mas tirando isso, assim, se você estiver disposto a investir em um bom site de resolução de questões, o Estratégia Questões é sim uma boa opção. E se eu falei do Estratégia, eu não poderia deixar de falar também do Gran Cursos. Afinal, o Estratégia Concursos e o Gran Cursos Online talvez sejam as duas maiores empresas, né, desse ramo de cursinhos de concursos públicos. Então vamos conhecer então como funciona o Gran Cursos Questões. Então nós estamos aqui, né, no site do Gran Cursos e aqui nós temos, ó, Gran Cursos Questões. Vamos clicar em questões para ver como funciona. Aí ele pelo menos já tem uma vantagem com relação à estratégia, que eu não preciso fazer login, me cadastrar para pelo menos conhecer como funciona, né, a plataforma. Eu acho que todos os sites deveriam ser assim, para pelo menos te dar a oportunidade de manusear, conhecer, sem você precisar se registrar. Depois, se você se interessar, daí sim você pode fazer o cadastro, né? Então vamos colocar aqui cargo, vamos ver
o que a gente acha de cargo. Vamos colocar arquiteto. Arquiteto. Arquiteto e urbanista. Vamos ver o que acontece aqui. Tipo de questão, aqui se é certo ou errado. A dificuldade da questão. Vamos colocar acessibilidade? Vamos colocar acessibilidade, então, já que a gente pesquisou acessibilidade no outro. Como funciona? Ah, e aqui temos uma árvore de assuntos. O que seria essa árvore? Ah, isso aqui é interessante. Então é aqui que eu vou colocar arquitetura. Arquitetura. Aqui. Ah, e aqui dentro de arquitetura, olha, como é bem mais organizado, ó. Arquitetura, daí dentro de arquitetura nós temos história da arte e arquitetura, daí temos pré-história, tudo dividido certinho, depois temos sistemas construtivos, sistemas estruturais, normas e legislações, ó, ABNT, normas sobre patrimônio, normas sobre sustentabilidade, temos AutoCAD, SketchUp, olha, é bem completo, é bem intuitivo, bem bacana, olha, orçamento e fiscalização. Daí vamos conhecer os planos, então, né, já que eu falei de quanto custava cada um deles, vamos ver aqui, ó. A assinatura ilimitada 6.0 deles é R$150 por mês, mas eu acredito que isso já inclua também inclui os cursos também, né? Aqui o Pro, R$9,90 por mês e o pagamento recorrente, R$19,90 por mês. O que seria esse Pro mensal? Acesso ilimitado a todas as questões, simulados e provas. Qual que é a diferença? Aqui tem ranking, você não tem o programa de estudos e não tem o modo offline, você não consegue responder questões offline. E nesse plano de R$19,90 por mês você consegue responder no modo offline, né? Vamos falar agora do Tec Concursos. Ele, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores sites de resolução de questões que existem na atualidade. Eu já utilizei esse site por mais de um ano, principalmente quando eu estudava para tribunais. Ele me ajudou muito porque ele é muito intuitivo. Eu super recomendo, mesmo antes da gente ver, né, na prática, mas eu super recomendo. Tenho certeza que você vai se apaixonar por esse site. Mas vamos lá para ele para conhecer a sua interface. Então nós já estamos aqui no site do Tec Concursos, né? E aqui nós temos, ó, questões, concursos, guias, órgãos, bancas, matérias, aulas e preços. Uma coisa que eu esqueci de falar, a maioria desses sites eles também tem a versão para celular, pelo menos o Estratégia Concursos tem, esse daqui o Tec Concursos também tem, né, para você conseguir resolver as questões no celular, isso ajuda demais, ó. Então nós temos questões, concursos, temos os guias, esses guias são maravilhosos, porque dependendo do concurso, eu vou até entrar aqui, ó, dependendo do seu concurso, se for um concurso mais conhecido, eles não têm para todos, infelizmente. Mas se for um concurso mais conhecido, por exemplo, TJ Piauí, que eles têm aqui, ó, acessar guia. Eles já têm todas as questões, você não precisa ficar criando cadernos, ó. Eles têm mais de 10.121 questões. Então, não sei se eu vou conseguir acessar sem fazer o login. Consegui sim, ó. Então, ele já tem todas as disciplinas que vão cair no seu concurso, né, nesse concurso específico, ó, língua portuguesa para juiz, daí tem, ó, 593 questões, e daí você consegue analisar o seu desempenho por disciplina, isso é fantástico. Mas vamos para o que interessa, que são as questões, ó. Então vamos treinar um pouco, ó. Vamos em filtrar questões. Daí, ó, não tenho nenhum filtro ainda, né? Vamos mostrar filtros, então. Aqui tem global, concursos, OAB, vamos em concursos. Olha, aqui nós temos matéria e assunto, daí nós temos todas as matérias, vamos aqui, eu estou até vendo a arquitetura aqui, ó. E daí vamos aqui em acessibilidade, então, ó. Dentro de acessibilidade nós temos todo o conteúdo de acessibilidade, ó, ou você pode dar só 90/50, vamos clicar só em 90/50. E aqui nós temos então o ano, vamos selecionar só os dos últimos 3 anos, vai? Para ver o que aparece, para ver se o banco de dados está bem atualizado. Vamos ver aqui. Aí aqui já aparece, ó, 124 questões dos últimos 3 anos. Já é um banco de dados bem maior, né? E daí aqui nós já temos a questão. Se eu fizer o login, provavelmente eu consigo ver o comentário também do professor. E vamos ver agora então os preços, né? Já que nós estamos vendo preços de todo mundo, que é o que interessa. Ó, então no plano gratuito nós temos aqui, ó, resolva 15 questões por dia. Então se você quiser fazer um teste, talvez valha a pena então você fazer o login e assinar esse plano gratuito para fazer 15 questões por dia, para ver se você gosta da plataforma ou não. Depois nós temos o plano padrão, ó, de R$ 29,90 por mês, que inclui comentário dos professores, resolução ilimitada de questões, estatísticas padrão e ferramentas de apoio.
E temos o plano avançado também. Ó. Esse plano avançado tem acesso ilimitado às funcionalidades de estatísticas e recursos avançados de estudo, daí R$ 59,80. E vamos falar agora do número 1, né? Aquele que é o mais conhecido, é o maior site de questões que existe no mercado, que é o QConcursos. O QConcursos tem um banco de dados com milhões de questões, né? Ele talvez seja o mais antigo, né, site de resolução de questões e por isso ele tem um banco de dados muito grande. E eles têm questões tanto com comentários de professores como de comentários de alunos. Eu já cansei de falar aqui para vocês. Vai resolver questões? Veja os comentários, principalmente se você errou. Nossa, já aconteceu várias vezes de eu ter errado uma questão, fui abrir o comentário, né, para ver o que dizia e tinha algum macete de algum aluno, de algum concurseiro que me ajudou a fixar aquela questão, nunca mais errei. Então vale muito a pena, as questões, a maioria delas tem comentários justamente por ser um site a maior plataforma de resolução de questões, né? Então vamos conhecê-la. Então nós temos aqui, né, o QConcursos, né, a plataforma. Temos aqui, ó, 18 milhões de concurseiros, né, relacionados. Realmente é a maior plataforma de resolução de questões que existe no mercado hoje. Mais de 1 milhão de questões de concursos, 7 mil videoaulas, porque eles também têm videoaulas, mais de 100 mil comentários dos professores, realmente gigante, né? E além disso também tem o dispositivo o aplicativo, né, para o celular. Então você consegue resolver as questões também do seu celular. Vamos para questões aqui então, ó. Vamos acessar questões e aqui o filtro dele também é muito intuitivo, ó. Você consegue colocar por disciplina. Vamos colocar arquitetura. Mais uma vez, coloquei aqui. Daí aqui o assunto tem vários, ó, acessibilidade, ambiente urbano, mas o que eu acho legal é porque você colocar em palavras-chave, até aqui já tem até um monte, né, que eu estou pesquisando, ó, NBR 9050 e dá um filtrar. Nem vou selecionar ano, nada, só para a gente dar uma olhada, ó. São 379 questões que apareceram aqui, inclusive a primeira eu já resolvi, ainda bem que resolvi certo para não passar vergonha aqui, né? Mas são muitas questões. Além disso, ele também te dá a opção de você fazer caderno de questões. Ó, eu vou ver, eu estou na minha conta logada aqui. Esse é o site de questões que eu assino, tá? Inclusive hoje não resolvi nenhuma questão ainda, mas, ó, tem aqui meus cursos, meus cadernos, ó. Em meus cadernos tem todos os cadernos que você mesmo vai criando. Então você vai colocando todas as questões que você quer e forma um caderno, para você não precisar, cada vez que você for estudar, ter que colocar lá nos filtros, NBR 9050, filtrar por ano, por curso, por banca, né? Então você já faz esse filtro uma vez só e salva como um caderno. E daí você clica no caderno e você consegue ter todas as questões. É muito bacana o QConcursos. E daí você também tem os comentários, que eu tanto falo dos comentários, né? Ó, comentários de alunos. Esse daqui só tem um comentário, mas tem questões que tem milhares de comentários, então vale muito a pena. Vamos ver então os valores, né? Planos. Espero que a minha assinatura não esteja acabando, inclusive, ó. Ó, então aqui nós temos o prêmio anual e os planos também mensais, ó. Planos mensais. Se você quiser pagar R$ 32,00 por mês, você tem acesso a todas as questões, as estatísticas, desempenho e tudo mais. Se você pagar o Plus, você já tem uma outra série de vantagens. E também tem a ilimitada digital, que daí você tem uma parceria com Direção Concursos, né? E daí você tem uma série de outras vantagens, né? Eu provavelmente assinei o plano anual, que é aqui, ó. Eu tenho esse plano anual, que provavelmente foi o mais simples mesmo. Eu criei esse daqui de R$ 22,00, não sei se era R$ 22,00 na época, mas eu peguei o mais simples e já me serve muito, é muito bacana, você tem muitas e muitas questões. Bom, gente, eu trouxe aqui alguns dos principais sites de resolução de questões que nós temos hoje no mercado. Isso não foi uma publi, eu já deveria ter falado isso lá no começo do vídeo, mas não foi, quem me dera, mas não foi, tá? Essa é apenas a nossa experiência como concurseiro, né, que a gente conhece. Eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram é @flashcards_arquitetura, siga lá. E lá eu perguntei qual que era a plataforma de resolução de questões que vocês utilizavam e a maioria respondeu o QConcursos. Mas como vocês viram, nós temos várias outras. E é o que eu disse, tudo depende de qual é a sua área de atuação. Falando especificamente para quem estuda para concursos de arquitetura,
Qual que é a plataforma de questões que eu sugiro? Tec Concursos, Que Concursos ou Estratégia Questões. São os três que eu já utilizei, tá? Eu não posso falar do Gran Curso, dizem que é muito bom também, mas eu utilizei só esses três e realmente qualquer um deles que você escolher vai valer a pena. Felipe, pare de ficar em cima do muro. Quem você escolhe? Que Concursos, que é o que eu utilizo hoje, que é o que a maioria das pessoas utilizam, tá? Isso não é à toa, é porque a plataforma realmente é muito boa. O Tec Concursos também é excelente, inclusive eu acho, assim, a minha visão é que o Tec Concursos tem até mais comentários de professores do que o Que Concursos. Que Concursos eu vejo que tem mais comentários de alunos. Mas as três plataformas são excelentes para você que estuda para concursos de arquitetura. Se você estudar para concursos de outra área, talvez você consiga aproveitar melhor as outras plataformas que eu citei aqui, principalmente se for para a área de direito, tá? Mas para a área de arquitetura, realmente esses três levam bastante vantagem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual que é o site de resolução de questões que vocês utilizam, porque eu quero saber. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscreva nesse canal. Vamos ajudar o Flashcards a continuar crescendo, tá? E até o próximo vídeo!